Oi, gente, então vamos lá, ó. Iniciando o nosso segundo bimestre da apostila número 2 de ciências, tá? A gente viu no primeiro bimestre sobre a reprodução humana, tá? Nesse bimestre a gente vai ver sobre a reprodução dos animais. Tá? A gente aprendeu lá sobre os gametas, sobre o espermatozoide, sobre o óvulo, como que eles são feitos, né, pelo corpo, como que o corpo, de certa forma, fabrica, né, esses gametas para que possa ter a origem de uma nova vida, tá? Os animais também precisam se reproduzir. Os animais, as plantas, né? Todos, na verdade, todo ser vivo se reproduz, tá? De formas das mais variadas possíveis, tá? Nesse capítulo a gente vai ver que alguns animais, por exemplo, a fêmea, ela produz um odor, um cheiro que faz com que o macho saiba que ela está nesse período de acasalamento, tá? Temos também animais como que o macho tem que seduzir a fêmea para que assim ela goste dele, para que eles fiquem juntos. E um exemplo disso é o pavão. O pavão, ele tem aquela penugem não, né? Aquelas penas lindas e maravilhosas, tá? Para que a fêmea se apaixone. Então ele seduz ela, né? Com um tipo de dança e com as suas penas, tá? Outros animais têm que brigar, né? Por exemplo, né, que vocês vão ter aí na página 241, nós temos um casal de rinoceronte, né? Ao qual eles estão brigando, né? E a partir daí ele briga pela fêmea, a fêmea fica com ele pelo fato de ele ser o mais forte, tá? Então, assim, todos os animais, eles têm essa forma de reprodução e, como eu falei, são de diversas formas, né? Que a gente às vezes nem imagina que isso vai ocorrer, tá? E aí na página 242, a gente tem falando sobre como há essa reprodução, tá? E há dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada, tá? Sexuada por quê? Porque os animais têm sexo. Sexo masculino e sexo feminino, tá? E também a gente tem que levar em consideração que nem todos os animais, né, ou melhor, nem todos os seres vivos, tá, precisam de cópula. O que é a cópula? A cópula é o ato sexual em si, tá? Então, assim, nem todos os seres vivos precisam de cópula para a reprodução. Como um exemplo, as flores. As flores, elas se reproduzem, tá? Ela tem esses gametas, porém as flores, elas não precisam de cópula, né? Elas não têm o ato sexual, ok? Agora, como os macacos, os cachorros, os gatos ou o próprio ser humano, para que haja, né, para que tenha essa nova vida, precisa dessa cópula, porque os gametas estão dentro do corpo, né? Se os gametas estão dentro do corpo, não tem como haver, né, essa fecundação se não tiver a cópula, tá? Agora as flores não precisam. As flores, ela tem uma maneira de reprodução diferentemente de nós, seres humanos, e esses animais que precisam dessa cópula, ok? Também nós temos alguns seres que eles têm os seus gametas dentro de si, tá? Esse é o caso de alguns indivíduos que têm a reprodução assexuada, tá? E assim, no livro de vocês, na página 242, está escrito assim: entretanto, alguns seres vivos não dependem de gametas para reproduzir. Esse é o caso de muitas plantas cujas folhas ou cujos caules podem dar origem a novos indivíduos. Alguns animais, como as estrelas do mar e os rotíferos, também conseguem formar um novo indivíduo originando de um pedaço do seu corpo, tá? Então, assim, voltando um pouquinho lá do que eu falei sobre gametas e eu errei. Não é que eles produzem gametas, mas a partir de alguma parte do próprio corpo, ele consegue fazer esta reprodução.
tá? Um outro ser que tem essa reprodução assexuada é o cavalo marinho, tá? Ele não precisa de um outro indivíduo para reproduzir. Ele se reproduz a partir de si mesmo, entenderam? Na página 243, nós temos falando um pouquinho dos rotíferos e como é essa manifestação e essa reprodução para que haja outros como eles, tá? Como não envolve a combinação de material genético, que não envolve a combinação do macho e da fêmea, esse modo de reprodução é chamado de assexuado, né? Se não há o macho e a fêmea, que são dois sexos, né? Então é assexuado porque vem a partir de si mesmo. Assim, os descendentes gerados são sempre idênticos aos pais, razão pelo qual são considerados clones, né? Eu acho que vocês já ouviram falar dessa questão de clonar uma pessoa da outra, né? E houve uma época em que isso foi disseminado grandemente, né? Em todo o mundo, essa questão de pegar o material genético de uma pessoa, né? E até na época os estudos foi feito com uma ovelha. E aí, o que foi feito? Foi pego o material genético dessa ovelha e feito outra ovelha igualzinho, tá? Igualzinho. Isso não acontece com gêmeos, tá, gente? Por mais que eles sejam gêmeos idênticos, cada um tem o seu material genético, tá? Os seres assexuados, eles sempre serão iguais àqueles que os geraram. Por quê? Eles se reproduzem a partir de si mesmo, né? Então aí aqui tá falando para vocês sobre essa questão dos clones, tá? A partir daí a gente vai responder a questão 1 e 2, tá bom, gente? Que é da página 243. No próximo vídeo eu vou seguir nas outras duas páginas.